Você já parou para pensar de onde veio a Bíblia que temos em mãos? Em qualquer debate sobre a fé cristã, a pergunta central é sempre esta: onde está a verdade completa da Palavra de Deus? Nossos irmãos protestantes defendem com muito fervor a sua interpretação das Escrituras. Mas será que essa visão não acaba ignorando as bases históricas e divinas que formaram e protegeram a Bíblia ao longo dos séculos? Neste vídeo vamos fazer uma viagem essencial para entender como a Bíblia realmente surgiu, quem definiu quais livros fazem parte dela, por que a interpretação não pode ser só uma opinião pessoal e como uma decisão lá no século XVI mudou radicalmente o livro sagrado que os cristãos usaram por mais de 1500 anos. Então acompanhem com a mente e o coração abertos. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia Sagrada não caiu do céu, prontinha e encadernada. Depois que Cristo subiu aos céus, a fé se espalhou pela pregação, pela tradição viva dos apóstolos. Aos pouquinhos, com a inspiração do Espírito Santo, os textos do Novo Testamento foram sendo escritos. Os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, só que, junto com esses textos verdadeiros, circulavam muitos outros escritos. Alguns eram bons, mas outros eram bem duvidosos, até mesmo heréticos. Então, quem teve autoridade, guiada pelo Espírito Santo, para dizer o que era e o que não era a palavra de Deus, foi a Igreja Católica. Lá no século IV, para acabar com a confusão, os concílios de Hipona e Cartago, com a confirmação de Roma, definiram o cânon completo. 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, 73 livros no total. Essa decisão não foi uma invenção, foi um reconhecimento do que a comunidade de fé já vivia e usava desde o tempo dos apóstolos. A própria Bíblia nos diz que a igreja é a coluna e o sustento da verdade. A igreja veio antes da Bíblia como a conhecemos e foi ela que, com a autoridade de Cristo, nos deu a Bíblia organizada. Por isso a igreja é a mãe da Bíblia e não sua filha. Rejeitar essa maternidade é desconhecer a origem do próprio livro sagrado. A segunda grande diferença está na interpretação. O princípio protestante da sola escritura, ou somente a escritura, diz que a Bíblia se explica por si mesma e que qualquer pessoa pode interpretá-la sozinha. Mas a própria Bíblia discorda disso. Ela diz que nenhuma profecia da escritura é de interpretação pessoal e que nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender. Então, como a igreja primitiva entendia esses textos? Através da sagrada tradição apostólica. A tradição é a transmissão viva da fé, a pregação dos apóstolos, seus ensinamentos orais, o jeito que eles celebravam e viviam, tudo isso passado de geração em geração pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. A escritura e a tradição formam um único e sagrado depósito da fé. Sem a tradição, os versículos ficam soltos, são interpretados de 1000 maneiras diferentes e contraditórias, o que gerou mais de 30.000 denominações protestantes. A Igreja Católica, com seu magistério vivo, o Papa e os bispos têm a autoridade dada por Cristo para interpretar a palavra de Deus de forma autêntica. Foi assim que os grandes dogmas, como a Santíssima Trindade e a divindade de Cristo, foram definidos, lendo a Escritura à luz da tradição. A interpretação privada, sem essa raiz na tradição, é como construir uma casa na areia. E a consequência mais clara de rejeitar a tradição e a autoridade da igreja foi a mudança na própria Bíblia. Por mais de 1500 anos, todos os cristãos usaram a Bíblia com 73 livros. O Antigo Testamento era lido na versão grega chamada Septuaginta, uma tradução do século III a.C., que era usada pelos próprios apóstolos. Essa versão incluía os 7 livros que hoje estão faltando nas Bíblias protestantes. No século XVI, Martim Lutero decidiu usar como critério para o Antigo Testamento só os livros que estavam no cânon hebraico da sua época, que por razões próprias deles já não usavam esses livros. Então Lutero removeu esses 7 livros chamando-os de apócrifos, ou seja, não inspirados, e colocou no apêndice. Com o tempo, as editoras protestantes simplesmente pararam de imprimi-los. O problema é que os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citavam a Septuaginta e faziam referência a passagens desses livros. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, só reafirmou o cânon completo, que sempre defendeu como uma resposta a essa remoção. Esses livros ensinam doutrinas importantes, como a oração pelos que já morreram, a intercessão dos anjos e o valor das boas obras.
Retirar esses livros não foi um retorno às origens, mas um empobrecimento do patrimônio bíblico original de todos os cristãos. Diante de tudo isso, a gente chega na pergunta final, né? Quem tem a autoridade máxima para definir o que está na Bíblia e como interpreta ela corretamente. Para o protestantismo, no fim das contas, é a consciência de cada pessoa lendo a Bíblia por si só. Como vimos, isso leva a uma divisão sem fim. Para a fé católica, Cristo deixou uma autoridade visível e que dura para sempre, o magistério da Igreja. Ele deu a Pedro as chaves do reino e o poder de ligar e desligar, e prometeu que o Espírito Santo guiaria os apóstolos e seus sucessores a toda a verdade. Essa autoridade não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, para guardar, transmitir e explicar a palavra com fidelidade. É por causa dessa autoridade que nós sabemos que os 73 livros são inspirados. É por causa dela que cremos na presença real de Cristo na Eucaristia, no batismo de crianças, na intercessão dos santos. Todas essas são verdades bíblicas que uma leitura fora da tradição muitas vezes não consegue ver. A unidade da fé, um só rebanho e um só pastor, é protegida por essa coluna. Rejeitar essa autoridade é abrir mão da bússola que o próprio Cristo nos deixou para nos guiar. Na verdade, trocando-a por um monte de opiniões humanas. A verdade liberta, mas ela precisa de um critério firme, e esse critério é a igreja que Jesus fundou. Então, você conseguiu perceber a profundidade dessa questão? A verdadeira interpretação da Bíblia não nasce de uma ideia pessoal isolada, mas mergulha nas fontes vivas da igreja. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Esses três estão ligados e não podem ser separados. Aceitar a Bíblia, mas rejeitar a igreja que a formou e que a interpreta com autoridade. É uma contradição histórica e teológica. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu sua mente, se você quer mergulhar ainda mais na riqueza da fé católica, você está no lugar certo. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nossa série sobre os livros deuterocanônicos, a história dos concílios e como rezar com a Bíblia. Deixe aqui nos comentários qual desses temas você gostaria de ver no próximo vídeo. E compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa conhecer a fé em sua totalidade. Que a palavra de Deus, plena e autêntica, ilumine o seu caminho. Um abraço fraterno e até a próxima.